Olá pessoal, tudo bem? Sexto ano. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de uma outra civilização da antiguidade ocidental. Vamos lembrar que nas aulas anteriores nós falamos da antiguidade oriental. Inclusive foi tema da nossa avaliação que vocês fizeram, na semana passada. E que essa semana o professor vai discutir com vocês o vídeo, acerca da avaliação. A gente vai discutir na aula ao vivo. Então tá bom. Então nós falamos das civilizações do Oriente, falamos também chegamos a falar um pouquinho da civilização ocidental, que foi a Grécia. Na aula de hoje nós vamos falar da segunda grande civilização da antiguidade no Ocidente. Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, da chamada Sociedade Romana, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Roma. Nós estamos, sexto ano, na apostila 2, unidade 3, páginas 467 a 471, tá bom? 467 a 471. E o nosso tema de hoje é a civilização de Roma, certo? Algumas coisas que o professor quer que vocês anotem. Então, se for preciso, assista o videoaula mais de uma vez, dê pause, volta um pouquinho e assiste de novo que não tem problema. Tá bom? Então, Roma. Vamos para a introdução. Primeiro de tudo, quando a gente estuda uma civilização, nós temos que entender o seguinte: aonde está localizada essa civilização? Como, quando, onde? Então, é o que o professor Mariani vai falar para vocês hoje, pessoal. Olhem lá. Roma, na nossa introdução. Aonde Roma está localizada? Roma, pessoal, ela está localizada na região sul da Europa, certo? Então, nós vamos falar aqui da região sul da Europa, localizada na Península Itálica. Se você pegar o mapa da Europa, ali na página 468 você tem um mapinha. Roma está naquela península que parece uma botinha, que é a Península Itálica. Roma se localiza bem ao centro dessa península, numa região que nós vamos chamar de Planície do Lácio, certo? Conforme vocês podem perceber, essa península ela está situada no mar Mediterrâneo. Então isso traz uma grande importância para nós. Por quê uma grande importância? Porque estar situado no mar Mediterrâneo demonstra que essa era uma região de polo comercial, de contato entre as civilizações, certo? E no centro da Península Itálica, a planície do Lácio, onde Roma estava localizada, certo? Primeira questão da nossa aula de hoje. Fundação de Roma. Pessoal, é muito importante a gente gravar uma coisa aqui. A sociedade romana, a civilização romana, ela tem duas teorias acerca da sua formação. Então, a origem de Roma, ela está findada em duas teorias. Nós vamos falar de uma teoria lendária e de uma teoria histórica, certo? Legal. Na teoria lendária, pessoal, olha que interessante. A teoria lendária de Roma diz o seguinte: que Roma ela foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Essa história ela é narrada num livro chamado Eneida, do poeta Virgílio, certo? Professor, como é essa história? Conta-se a história, pessoal, que Rômulo e Remo, os gêmeos, eles eram filhos do deus Marte, certo? Com a princesa Rea Sílvia, certo? Então a princesa Rea Sílvia, do reino chamado de Alba Longa, eu vou contar a história, mas ela não é tão importante para nós, é mais a curiosidade, tá? Então a princesa Rea Sílvia, filha do rei Númitor, certo? Então olha lá, o rei Númitor tinha uma filha chamada Rea Sílvia. Ela teve filhos gêmeos com o deus Marte, que esses gêmeos eram Rômulo e Remo. Porém, o rei Númitor
pai de Rhea Silvia, ele tinha um irmão chamado Amulho. Amulho, pessoal, ele deu um golpe de estado, tirou o irmão do trono e pegou as duas crianças, Rômulo e Remo, e jogou essas crianças às margens do rio Tibre, que é um rio Tibre, que vai banhar a região do Lácio. Essas duas crianças, Rômulo e Remo, ainda pequenos, bebês, foram encontrados por uma loba. Sim, um animal, uma loba. E foram amamentadas por ela. Nós temos até uma imagem na página 467 dessas duas crianças, né, sendo amamentadas pela loba. A loba chamada Capitolina. Depois, um pastor. O que é o pastor? O pastor era aquele que cuidava do pastoreio, dos pastos, dos animais. Ele adotou essas crianças, criou as crianças e contou para elas qual era a sua origem. Essas crianças voltaram ao reino de Alba Longa, tiraram o tio Amulho do poder, certo? E depois seguiram para a região do Lácio. Lá, Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma. Isso tudo é uma teoria lendária. O que acontece? Rômulo acabou matando o irmão Remo e se tornou o primeiro rei da história de Roma, certo? Essa, pessoal, é uma teoria lendária contada na obra Eneida do poeta Virgílio. Professor, tem uma comprovação histórica? Não, mas ela é uma história aceita, né, por ser uma lenda. Porém, nós temos também a teoria histórica, certo? Na teoria histórica, acredita-se que Roma tenha sido fundado no ano de 753 AC, antes de Cristo. E ali, como vários povos se encontraram, os povos que deram origem a Roma foram os gregos, que mantinham colônia ali na região da Península Itálica, os italiotas, que eram originários da planície do Lácio, daí vem o termo latinos, porque eles vinham do Lácio, e os etruscos, que vinham do norte, uma região estrangeira, certo? Legal, pessoal. Outro ponto importante é que, para facilitar o estudo dessa história, nós dividimos a história romana em 3 períodos históricos. Então, a divisão histórica romana ela se dá em 3 períodos. A monarquia, que vai de 753 a 509. A república, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. E o império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, certo? Então aqui nós vamos regredindo 27, 26, 25 até o ano 1 a.C. A gente não tem o ano 0, depois vem o ano 1 depois de Cristo até 476. É durante o Império Romano que nós temos, em uma das regiões do Império, o nascimento de Jesus Cristo, o surgimento do cristianismo. Mas que nós vamos falar disso lá na apostila 3, tá bom, pessoal? Não me lembro se na 3 ou na 4, tá? Então nós vamos ver isso aqui de forma mais aprofundada lá na frente. Aqui é só uma breve introdução. Então, de forma geral, a monarquia é o período em que nós temos o governo, pessoal, das gens, das famílias, certos governos familiares. Conta-se que durante a monarquia nós tivemos o governo de 7 reis, entre reis latinos, italiotas e etruscos, certo? Nós tínhamos também ali a nobreza, que eu vou falar daqui a pouco, que eram os chefes das famílias das gens, certo? Durante a República, nós tivemos o fim da monarquia, o fim do governo dos reis, e quem governavam eram os nobres, que nós vamos chamar de patrícios, e eu vou falar deles daqui a pouco. Eles governavam através de uma instituição chamada Senado, através também de cargos de governo, que nós vamos discutir lá na frente. E o Império, que nós vamos falar no próximo vídeo bastante,
O Império foi o período dos imperadores, das dinastias, as famílias que governavam com o poder do imperador, certo? Legal, pessoal. Algumas questões aqui. A sociedade romana, isso aqui eu quero que vocês coloquem uma estrelinha porque é muito importante, ela era governada, aliás, governada não, ela era regida por 4 camadas sociais: os patrícios, clientes, plebeus e escravos. É importante pensar que a única camada que não era livre aqui dessas 4 que eu citei eram os escravos. As 3 primeiras eram livres. Quem eram os patrícios? Patrícios vinham dos paterfamilias, né? Os chefes de famílias. Então os patrícios, pessoal, eles eram os nobres, aqueles que se dedicavam à política, à vida pública, certo? Aqueles que governavam a cidade. Inclusive, durante o período da República, quem governava a cidade eram os senadores, que eram nobres, por sua vez, patrícios, certo? Haviam também os homens livres, principalmente os plebeus, certo? Vocês podem observar na página 469. Os plebeus, pessoal, eles eram homens livres, se dedicavam a diversas atividades, comércio, trabalho no campo, alguns eram soldados, certo? Os clientes, pessoal, também são muito importantes para nós. Os clientes eram plebeus, eram homens livres, mas que tinham status diferenciado. Podem perceber que eles estão acima dos plebeus. Esses clientes, eles prestavam serviços para os patrícios em troca de benefícios. Então eles prestavam serviços em troca de alguns agrados, né, alguns privilégios. E por fim os escravos, que escravo em Roma, ele se dava de 2 formas. Primeiro por dívidas, certo? Aquele que não conseguia pagar as suas dívidas se tornava escravo, mas durante a República existiu uma lei que cancelou a escravidão por dívida. E o principal, que eram escravos por meio de guerras, ou seja, então os escravos eles eram primeiro por dívidas, depois foi abolido, e depois prisioneiros de guerra. Por que prisioneiros de guerra? Os povos conquistados. E Roma, durante a sua república, isso nós vamos falar na próxima apostila, durante o período republicano, Roma promoveu uma grande expansão do seu território. A gente vai falar principalmente mais tarde, agora só estou citando, das guerras púnicas, em que Roma dominou todo o mar Mediterrâneo e os povos conquistados se tornaram escravos, porque eles eram dominados, tá bom? Pessoal, essa primeira parte aqui, então, nós falamos um pouquinho da história de Roma, certo? Falamos das suas teorias, falamos dos seus períodos históricos e da sua sociedade. Leiam pra gente a página 467 a 471 e destaquem aquilo que vocês acharem importante, tá bom? Na nossa trilha do conhecimento tem as instruções dos exercícios. Um abração para vocês e até o nosso próximo encontro.